Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar o nosso grande curso de Administração Financeira e Orçamentária. Na aula anterior, nós estudamos o quê? A primeira parte dos princípios orçamentários. Foi uma aula aí de 1h30, 1h40, uma aula um pouco longa e, claro, eu, professor Luiz, como sou coordenador pedagógico do site, sempre oriento os professores em subdividirem as suas aulas o máximo possível, por quê? Para evitar a famosa fadiga, né? E o aluno estudando com fadiga é aquele aluno que ele não consegue absorver muito conteúdo, ele tem baixo índice de fixação de conteúdo e, claro, prejudica o seu desempenho. Então, nosso projeto pedagógico aqui é a gente sempre subdividir, porque é o fator psicológico também. O aluno sabe, opa, é só 30 minutos, 40 minutos, 1 hora essa aula, vou até o fim, vou segurar. Então, ele consegue se motivar. Então, por isso que eu dividi a aula, né? Voltando aqui para a nossa aula, nós estamos estudando princípios orçamentários. Digo para você, sem medo de ser feliz, toda e qualquer prova, de qualquer banca, qualquer órgão do Brasil todo, pelo menos uma ou duas questões irão versar sobre os princípios, né? E eu observo que, ultimamente, todas as provas estão cobrando aí 2 ou 3 princípios, aí 2, 3 questões de princípios. E aqui nós temos a relação completa dos princípios. Nós temos 16 princípios que nós iremos explicar. O primeiro bloco, que é o bloco mais longo, onde são cobradas com maior incidência nas provas, a gente deu um upgrade bastante interessante para vocês. Esses 7 princípios aqui, da unidade, anualidade, universalidade, orçamento bruto, exclusividade, não afetação e especificação, são os princípios mais cobrados nas provas, né? Então, a gente fez em 1h40 essa primeira parte. Agora, nós estudaremos aí o segundo bloco, esse bloco aqui que está em amarelo, tá bacana? Então, vamos lá. Primeiro princípio, princípio da unidade de caixa, né? Professor, princípio da unidade, né? Unidade significa o quê? Né? Unidade, vem da palavra um caixa só, ou também conhecido como princípio da tesouraria. Professor, o que significa unidade de caixa? Qual que é o objetivo da unidade de caixa? Muito simples, né? A unidade de caixa é evitar caixa 2. Por isso que é unidade de caixa, né? Ele quer evitar o quê? Caixas paralelos, caixas especiais na administração pública. Então, é apenas um caixa, né? Na administração pública. Bacana? Então, esse é o objetivo do princípio da unidade de caixa. Vem comigo. Todos os recursos arrecadados pelo Estado devem ser centralizados numa conta única. E nós temos aí a conta única do Tesouro. Então, a conta única do Tesouro é a unidade de caixa. Professor, explica em detalhes. Vou explicar. Então, nós temos uma conta única para a União. E nesta conta única para a União, lá está incluso, atenção, todos os poderes e todos os órgãos. Ah, professor, mas o poder judiciário, o poder legislativo, são poderes independentes e autônomos, tudo bem. Só que o Estado é um só. Tá? O Estado é um só, é uma só pessoa, a República Federativa do Brasil, né? Então, o que acontece? Dentro da esfera federal, tá certo? É uma conta única para todos, né? E nós temos um grandioso, um fabuloso sistema chamado CIAF, que faz a contabilização e o controle dessa conta única aí de forma espetacular. Então, é apenas, vem comigo, na União, apenas uma conta. Então, conta única do Tesouro da União. E aí, professor, cada estado tem uma sua própria conta e nós temos também, tá certo? Nós temos também a outra conta, né? A outra conta que vai ser a conta nós temos as contas dos municípios, bacana? Fechou? Então, todos os recursos arrecadados pelo Estado devem ser centralizados numa conta única. Está aí para você. Por quê? Para aumentar o controle. Professor, a materialização desse princípio está lá no decreto 93.872 de 86, né? Esse decreto é um decreto muito importante. Nós iremos estudar e, em especial, suprimento de fundos e restos a pagar. A realização da receita e da despesa da União far-se-á por via bancária em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. Então, aqui está falando a realização da receita e da despesa, ó, a entrada de recursos e a saída de recursos da União
far-se-á por via bancária, transferência bancária, em estrita observância ao princípio da unidade de caixa. Vem comigo aqui. Professor, aonde que são arrecadados os recursos da União? Vem comigo aqui. A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil. Então, nós temos uma conta, a conta única do Tesouro, temos uma conta de movimentação do Tesouro, que fica onde? No Banco do Brasil. Professor, pode ser objeto de prova? Claro que pode ser objeto de prova em concursos federais. Professor, e nos estados, né? O estado, normalmente, se tiver um banco estadual, será o que? Os bancos estaduais. Agora os bancos estaduais são poucos, né? São poucos bancos estaduais. Como é que funciona então, professor, agora? Agora é o seguinte, cada banco vai ter seu convênio, cada estado vai ter seu convênio. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 2º, importante, vem comigo aqui. Isso aqui já foi cobrado em prova de concurso e tem uma questão que nós vamos fazer já para vocês. Ó. Para fins deste decreto, entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário, de natureza orçamentária ou extra-orçamentária, seja geral ou vinculado, que tenha sido decorrente, produzido ou realizado direta ou indiretamente pelos órgãos competentes, né? E aí, professor? Cara, então é toda qualquer arrecadação, toda e qualquer entrada. Ah, professor, vou fazer um depósito de calção para participar de uma licitação. Vai ser uma receita pública, vai ser o quê? De caráter extraordinário. Vai entrar na onde? Na conta única do Tesouro, né? Professor, esses detalhes de receita ordinária, receita extraordinária, originário, derivado, tá? Nós temos aqui todas essas características aqui. O que acontece? Este parágrafo primeiro aqui, nós teremos uma aula chamada de receita, tá? Olha aí, ó. Classificação da receita pública, onde nós iremos detalhar todos os tipos de despesa e as classificações da despesa. Bacana? Então, eu vou esperar para vocês, para a gente não adiantar aí muito esse assunto. A gente vai, com certeza, lá na aula de classificação, você vai entender com maior profundidade. Bacana? Parágrafo 2º, muito importante. Então, é o seguinte, aonde que é a movimentação da receita e da despesa? Na conta única do Tesouro, no Banco do Brasil, né? Só que é o seguinte, olha o parágrafo 3º aqui. A posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil, será depositada no Banco Central do Brasil, a ordem do Tesouro Nacional. Opa, olha só, a posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional do Banco do Brasil, que é esta conta que está recebendo todos os recursos, olha só, será depositada no Banco Central do Brasil. Professor, o que significa isso? Significa, aí, pode anotar, parágrafo 3º aí, as disponibilidades de caixa da União, da conta única do Tesouro, serão depositadas aonde? No Banco Central do Brasil. Bacana. Professor, onde que nós temos essa previsibilidade aqui? Vem comigo aqui, só para vocês entenderem. A competência da União para emitir moeda, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central, Bacana. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, né? Então, professor, eu quero entender esse negócio aqui com profundidade. Então, é comigo mesmo, né? Então, está aqui você, cidadão contribuinte, né? Olha aí, cidadão contribuinte, né? Você está aqui, você está pagando o seu tributo, né? Então, está aqui, você está fazendo o quê? O recolhimento, ó. Você está o quê? Arrecadando, arrecadação, ó. Arrecadação. Vai na onde? No Banco do Brasil. Não é isso? Arrecadação, está aqui. Você deposita na conta única. Ok, conta única. E o que acontece, professor? As disponibilidades, ou seja, os saldos, né?
serão o quê? No Banco Central. Aí. As disponibilidades serão depositadas no Banco Central, isso que está aqui. É claro que nós temos uma comunicação aqui muito grande aqui com o do SIAF, tá? Sistema de Integração de Administração Financeira aí. Então temos assim que funciona. Então, primeiro, a entrada, a movimentação. Por que tem que ser Banco do Brasil? Porque o Banco Central é o banco dos bancos. O Banco Central não opera com a sociedade, né? Não opera com a sociedade geral. E o Banco do Brasil já é um banco de varejo, um banco comercial, é um banco comercial que recebe, tem aí postos aí de recebimento aí no Brasil todo, né? Fora a sua plataforma tecnológica que é fantástica. Então é assim que acontece. Então, Banco do Brasil. Por isso que tem que ter um banco comercial para fazer jus aí às receitas e às despesas da União. E tudo, claro, tudo na conta única do Tesouro, né? Então, a conta única do Tesouro, ela vai permear aqui todo esse ciclo aqui, uma conta única do Tesouro. E quem faz a administração disso é o nosso glorioso sistema chamado de SIAF. Bacana? Vamos lá. Professor, tem mais regulamentação do dispositivo de unidade de caixa? Claro que tem. Temos aqui, né, artigo 160, temos aqui na Lei 4.320, artigo 56, né? O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria ou unidade de caixa, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, né? Vem comigo aqui, vedada a qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. E aí, gente? Aí, vamos lá, eu quero que vocês fiquem muito competitivos, tá? Isso aqui deve ser a regra geral no seu pensamento. Ou seja, o princípio de unidade de caixa é diviso o quê? Proibir toda e qualquer fragmentação do caixa. Do caixa, tá? Tá aí. Professor, bacana, entendi. Então, isso aqui que eu tenho que levar para a prova? É isso aí que você tem que levar para a prova. Mas, tá? Nós temos alguns casos na qual é impossível aplicar o princípio de unidade de caixa. O princípio de unidade de caixa é um único caixa, uma única tesouraria para entrada de recursos e saída de recursos, não é isso? Sim. Qual que é a exceção desse cara aqui? Nós temos aí alguns casos muito especiais, né? Na qual eu vou destacar para vocês que seriam as unidades gestoras no exterior, as nossas embaixadas, né? Você pega a embaixada do Brasil na Rússia, por exemplo, né? Na Rússia, né? Lá não tem envergadura do Banco do Brasil e nem do Banco Central, nada, né? E aí é um caso aí de uma unidade gestora que é impossível essa unidade gestora, no caso a Embaixada Brasileira na Rússia, né? Aconteceu o seguinte, operar com o quê? Operar com o princípio da unidade de caixa, entenderam? Então, existem esses casos especiais, mas isso aqui é casos especiais para o examinador cobrar este assunto aqui, para o examinador cobrar esse assunto, no comando da questão, ele vai ter que colocar casos especiais e vincular o que? Unidades gestoras, e vai explicar o caso especial. Uma das situações que eu consigo visualizar é o caso apresentado pelas embaixadas, né? Então, lá não tem como se aplicar. Um dos tipos dessas contas especiais seriam as unidades gestoras no exterior, tá? Que ele é offline, né? Olha aí. Claro que é tudo contabilizado, né? Mas de maneira offline. Representadas pelas embaixadas do Brasil no mundo, essas unidades recebem recursos públicos e estão desconectadas da conta única. Bacana, é claro que a movimentação será registrada, né? Via sistema SIAF. Bacana? E aí, vamos lá, treino, vamos lá, vamos fazer um treino aqui, 2 treinos. STJ CESP 2018, cargo de analista. O recolhimento de todas as receitas é feito pela estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, sendo permitida a fragmentação para a criação de caixas especiais. E aí, professor? Cara, aí é o seguinte, né? Essa questão está errada. Primeiro, o princípio da unidade de caixa ou o princípio da tesouraria, unidade de tesouraria, ele visa especificamente combater isso aqui, ó, a fragmentação
da criação de caixas especiais. Professor, por que quer evitar isso? Porque não quer caixa 2, né? Professor, mas e aí? Existem algumas situações na qual não se opera o princípio de unidade de tesouraria? Sim, nós temos alguns princípios aí, mas são casos especiais na qual é impossível a aplicação do princípio. Logo, está errada essa questão, porque no princípio da unidade de caixa não é permitida a fragmentação para a criação de caixas especiais. Inclusive, esse princípio da unidade da tesouraria, unidade de caixa, vem justamente para combater isso, né? Ah, professor, e aquele caso lá das embaixadas, né? Aquele caso lá são casos especiais na qual não é possível a aplicação do princípio da unidade de caixa, dada aí a situação aí da natureza da receita e da despesa. Bacana? Então está errada essa questão aqui. Vão comigo. TRT 10, CESP 2017, cargo de analista. Olha essa questão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.